Então vamos procurar como que é o processo. A gente começou a procurar várias clínicas de fertilização, né, vários locais, para saber valores, para saber como que funcionava, como que era todo o processo, o que que a gente precisava, tal. E a gente acabou chegando na clínica que a gente fez, com a Ideia Fértil, que é dentro da faculdade onde eu e o Eduardo se formou. Então é uma clínica que tem eles têm um programa mais acessível para pessoas de baixa renda, tal. E ali foi onde a gente conseguiu achar. E aí a gente iniciou o processo. Onde que fica? Em Santo Santo André. André. Santo André. Ela chama Ideia Fértil. Instituto Ideia Fértil. Instituto Na verdade, Ideia ele fica Fértil. dentro do Da Centro Universitário é. Faculdade de Medicina do ABC, onde eu também dou aula. Então, além de trabalhar na indústria farmacêutica, eu dou aula também. E ele fica dentro desse instituto, né? Então, esse instituto fica dentro da faculdade. Então, é um instituto escola, né? Então, eles têm os preços mais acessíveis. Não é uma coisa barata. Não. A gente tem que falar isso, mesmo que não seja fora não seja fora do Brasil. Ainda é um procedimento que é caro, porque é o último procedimento de fertilização, né? Que é a fertilização in vitro, né? É a FIV e tudo mais. Então, é o último procedimento que as pessoas que têm dificuldade de fertilidade, que têm infertilidade, vão recorrer. Então, a gente já começa já no último procedimento, que é o mais caro de todos. Então, assim, tem clínicas, né? Caríssimas, Valores, assim, quase com os Estados a Unidos. gente Então, foi são atrás coisas... de clínicas assim em São Paulo, tipo, clínicas mais uns dias chiques, assim, clínicas mais elitizadas, que o valor era 3, 4 vezes o valor que a gente pagou. 4, 5. 4, 5 vezes, assim. Então, é um processo muito caro. E aí a gente chegou, então, escolhemos a clínica. Então, agora vamos entrar para a parte burocrática da coisa, né? Acho que, assim, igual o Edu falou, a gente não tem uma lei específica que regulamentize a barriga solidária no Brasil. A gente tem algumas resoluções dentro do Conselho Regional de Medicina, né? Do Conselho Federal, desculpa, que falam sobre a barriga solidária ou útero de substituição. Então, hoje, quem se qualifica para ser uma barriga solidária? Então, tem que ser mulheres saudáveis, né? Que são saudáveis, que sejam dispostas a fazer todo esse processo. O conselho fala que tem que ter pelo menos um filho, né? Um filho vivo. Um filho A vivo. pessoa precisa ter, mesmo sendo da família, né? Então, não sei se você falou. E aí, Mesmo sendo da família. Da família precisa ter um filho vivo. Porque assim, para ser barriga solidária, tem que ser, o Brasil só permite ser parente de até 4º grau. Então, prima e vó. Então precisa ser da parente, família. precisa ser da família. Uhum. Então, tipo, até parente de 4º grau, então até primos, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Teve uma outra resolução. A gente tem uma brecha que pode ser, por exemplo, pode ser um amigo, um colega, mas isso precisa passar pelo Conselho Federal de Medicina. Precisa fazer um processo dentro do conselho, e aí esse processo eles vão avaliar. Né? Então, assim, não é chegar e falar, por exemplo, eu te conheci hoje, você é minha amiga, vamos lá. Você vai ser minha barriga solidária. Você vai ser minha barriga solidária, eles fazem toda a papelada, o instituto mesmo faz essa papelada pra você, o médico que vai ser, o médico que faz a fertilização vai fazer esse processo dentro do conselho, mas você precisa garantir que essa pessoa é sua amiga, né? Então, não tá tendo que não compensação financeira, não tem compensação financeira. Então, assim, aí já é uma coisa mais difícil, né? Mas então, eu não entendi. Então não precisa sair uma resolução nova que não precisa ser precisa da família. Mas precisa ser amiga e precisa precisa comprovar provar. esse vínculo que você tem. Assim, a questão de ser da família é um processo mais simples, que é um processo que você vai lá... automático. Leva o documento. Leva o documento, prova que você é da família, tem todo um termo de consentimento, toda uma documentação que você faz e assina, e aí acaba sendo um processo bem mais simples, né? Se não for um parente de até 4º grau, tem todo esse processo burocrático de submeter ao Conselho Federal de Medicina, ter toda uma análise, toda uma verificação, para aí sim liberar a pessoa para ser seu útero de substituição, sua barriga solidária. E esse processo leva mais ou menos em torno de 6 meses a 1 ano para o conselho avaliar Aprovar esse pedido, né? Seu. E o nosso caso, não. Vocês pularam essa distância de tempo. Então, assim, então, o nosso processo foi mais rápido, né? Então, a gente conseguiu a barriga. Então, nossa barriga solidária era como é da minha irmã. A gente pulou toda essa etapa de ter que ter aprovação. Então, era o processo só de ir lá, assinar um termo de consentimento, né? Tanto ela quanto o marido dela tiveram que assinar um termo de consentimento, falando que eles estavam dispostos. Ali falava tudo o que era o processo, como que ia ser o processo, né? Tudo. Então, eles assinaram e tava ok.
né? Então foi bem mais simples. E eu acho que isso. é legal também falar que não só para casais homoafetivos Homoafetivos. ou casais de mulheres, né? Mas qualquer mulher que tem algum problema ou, né, Deus me guarde, precisou fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, não pode gerar. Ela pode recorrer a um útero de substituição. Então, assim, não é só no nosso caso. Não é né? exclusivamente para casais Essa homoafetivos, resolução, né? ela fala de útero de substituição. Então, a gente pode utilizar tanto para casais homoafetivos quanto para casais héteros, né? Então, que tem alguma Tipo de possibilidade de problema. você gerar a criança. No entanto, a gente segue alguns perfis que a irmã de Sim. uma moça gerou o filho dela porque ela tinha problema no útero, né? Ela teve câncer e tal. Então, quem gerou o filho dela foi a própria irmã também. Mas ela era casada com um homem, era um casal hétero, tudo. Então, assim, não é só para casais homoafetivos, né? A resolução. E também não é só também para casais, né? Se hoje tem Sim. também a mãe solo e o pai E o solo, pai que solo. ele decide fazer um útero substituição, também pode fazer hoje. A gente tem a questão do óvulo. Isso, então É. já tem ali o forninho. O forninho. Sim, a gente já tinha o forninho, Já tinha o a forninho, clínica. já tinha a clínica para pôr o forninho. É. Só que a gente precisa do óvulo. E é o que muita gente não entende, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa que, assim, É o maior tabu, É o maior tabu, que e, ficam assim, questionando a gente. questões isso. até de pessoas da área da saúde, médicos, que a gente passou em médicos, que questionou muito a gente. Porque, assim, a barriga solidária, o óvulo não pode ser da barriga solidária. Isso é uma coisa por legislação. Então, o óvulo não poderia ser da minha irmã de forma nenhuma. Mesmo ela sendo da família, Mesmo ela sendo da família. ela aceitando, mesmo ela falou, eu quero que Dá o seja óvulo. do meu óvulo, eu vou... Não. Não pode, porque Isso. se o óvulo fosse dela, caracterizaria Que ela é a mãe. como maternidade. Maternidade. Sim. Então, assim, não pode ser dela. Então, em momento nenhum, o Martim tem nenhum tipo de carga genética da minha irmã, né? No entanto, se eu quisesse que fosse o meu sêmen, poderia ser. Mesmo porque não tem nada genético envolvendo a minha irmã. Então, não teria incompatibilidade genética entre o meu sêmen e o óvulo, né? Porque o óvulo não é da minha irmã. Então, esse foi um dos grandes tabus que a gente enfrentou muito e a gente enfrenta até hoje.